Olá, gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E eu sou a Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar para vocês como cuidar ou recuperar as flores de maio. Maio já tá logo ali, já estamos no ano novo. E essa semana eu fiz uma reforma aqui nos fundos de casa, né? E eu descobri que as minhas flores de maio, elas estão apodrecendo, gente. Isso também já aconteceu com você, de apodrecer os galinhos da flor de maio? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui nos fundos de casa, a gente vou mostrar para vocês mais um pouquinho daqui a pouco, né? A gente tinha essa parede verde aqui que eu fiz esses tempos atrás, onde eu plantei várias plantas para elas irem crescendo, né? Assim, aquilo que não tava mais legal, que não tava mais crescendo muito bem no vaso, eu plantei tudo aqui no chão. Porque vocês sabem, né? Plantas que não são plantadas no chão diretamente, elas se desenvolvem muito mais, crescem com mais facilidade, né? Então, plantar as plantas aqui no chão foi uma alternativa para que as plantas crescessem e cobrissem todo esse muro aqui atrás, né? Vou mostrar para vocês direitinho. Esses dias, então, gente, eu contratei alguém para fazer. Aqui a gente tinha um sombrite em cima, aqui de cima, e aqui essa parte não estava fechada. Só que como tem um cachorro grande ali, a gente saía aqui pra fora e tinha esses cachorros, né? Aí a gente mandou fechar tudo. Agora, e aí eu quero que essas plantas, elas cresçam naquela parede de madeira também. Olha como é alto ali em cima, né? Bem alto que nem pra lá. Tudo fechado essa parte. Aí, ano passado, eu mandei fazer esse murinho aqui, ó. E aí eu comecei a plantar algumas coisas aqui dentro já. Já plantei monstera dansone, jiboia, uma costela de Adão, até begônias aqui dentro eu plantei. Plantei filodendros, às vezes enterrei aqui uns galhos de samioculca, né? Epipremo, melanocrismo, aqui. Eu plantei o filodendro rastatum, monstera estandeliana, gente, orbifólia, rafidofora, mais monstera dansone, até uma pink princess, gente, eu plantei ali atrás, filodendro rio, tudo aquilo assim, umas mudinhas que eu ia fazendo, acho que esse aqui é o Blowane, também plantei aqui, Cingônio variegata, Antúrio Batman, eu plantei. Então, todos esses galinhos aqui na frente, aqui plantei uma colocácea também, eu fui fazendo mudinhas e aí eu colocando aqui, ó. Aqui tem, inclusive, gente, peperou minha melancia, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Ai, que susto, levei. Olha aqui, até orbifólia, gente, plantei. Aqui na parede, olha só que coisa mais linda que tá, gente, essa peperou melancia, que eu coloquei o galinho aqui na parede. Olha só, coloquei uma folha e olha só como ela cresceu. Ali também da mesma forma. Achei umas massamambaias que eu coloquei aqui desse lado, que estavam lá atrás daquele lado, lá no muro de lá, gente. E aí eu trouxe pra cá, pra elas ir crescer, assim, coloquei nos furinhos, assim, entre do muro. E aqui, ó, tem folhinha nova, já tem algumas até inclusive nasceram aqui, gente. E aí eu coloquei esses bolsões aqui, que são tipo felcro, plantei as plantas dentro, inclusive depois eu tenho que regar. Aqui nessa parte, gente, são as mudinhas, olha só, das jiboia que eu fiz, que eu gravei o vídeo esses dias. Eu fiz, replantei as minhas peperomia scandens também, que caiu o vaso, que os gatos derrubaram, né? Então, essa parte aqui, assim, é uma samambaia que perdeu todas as folhas. Eu vou trazendo algumas plantas pra cá. O antúrio, o cristálium, que os gatos derrubaram. E aí, eu vou trazendo aqui pros fundos nessa tábua aqui, assim, ó. E aqui, assim, eu tinha uma tábua onde eu colocava sempre as minhas mudinhas que eu fazia em cima. Porém, o que que acontecia? Gente, eu acabava esquecendo de regar aqui nos fundos. Recebi a água da chuva desse lado, porém desse lado aqui eu esqueci de regar. E aí o que aconteceu? Eu perdi algumas variedades de plantas por causa disso. Agora eu quero recuperar as minhas flores de maio, gente. Olha só o que que aconteceu. Algumas até apodreceram bastante. Então, maio já tá quase chegando e eu não posso perder minhas florzinhas de maio, gente, que eu acabei esquecendo. Então, nesse vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o replante delas e vou, inclusive, preparar elas já para elas vir com força total para poder florir já em maio. Então, se você tem uma
uma flor de maio que também tá passando por isso, gente. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, como que vai ser o substrato que eu vou usar. E já vou, inclusive, fazer uma adubação nela, pra ela vir com força total e pra estimular a floração dela. Então, pra você fazer isso também, se isso também já aconteceu com você, eu gosto também de compartilhar isso, gente, porque aí a pessoa diz, nossa, também já aconteceu comigo e eu quero saber o que eu posso fazer pra melhorar isso. E se você quer saber o que eu vou fazer pra recuperar essas flores de maio e deixar elas bonitas, para elas encher de flores lá na frente no mês de maio, então agora é a época certa para você estar fazendo esse replante, para fazendo novas mudas, para preparar elas para floração lá no mês de maio. Então, se a gente não prepara a planta antes para ela florir, ela não vai chegar mais próximo e aí você vai ver que ela não vai dar flores. Então, você precisa fazer a preparação dela, fazer uma boa adubação, replantar com bom substrato para que ela possa já lá no mês de maio encher de flores. E se você ainda não está inscrito aqui no canal da Flor de Camomila, já aproveita e se inscreve no canal, que é de graça e não custa nada, e ative as notificações para você ser avisado de todas as vezes que a gente vai estar postando um vídeo novo. E também, se você gostar do vídeo, clique aqui no joinha e deixa seu like, certo, pessoal? Então fica aqui comigo até o final, que a gente vai fazer o replante da flor de maio e fazer uma boa adubação para ela encher de flores lá no mês de maio. Gente, então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Já fui lá, eu tenho sempre guardado um pouquinho de cinza do fogão a lenha para usar como adubação. É muito bom para usar a adubação de cinza de fogão a lenha para colocar junto no substrato já para ativar para que ela floresça depois lá em maio. Então você vai pegar, aqui eu fiz uma mistura para substrato de cactos e suculentas para poder plantar, e vou acrescentar essa misturinha aqui de carvão. Não precisa ser muito no substrato já. E vou misturar bem já. Então, isso daqui, gente, já é uma boa adubação para estimular a floração dela lá em maio. Claro que agora a gente é janeiro, recém, então lá pelo mês de março você pode estar colocando uma outra coisa para fazer, para estimular o crescimento. Eu sempre faço a adubação 30 a 45 dias depois do plantio, mas hoje, como eu vou plantar a flor de maio, que já está logo ali a floração, então eu quis fazer essa adubação junto na hora do substrato. Tanto você pode agora colocar isso daqui, a cinza, como lá pelo mês de mês de março, fim de março, início de abril, você pode estar colocando uma colherada assim junto no ladinho do substrato para você fazer o plantio novamente, para você fazer essa adubação. Então você pode colocar bem do ladinho assim do substrato, abrir uma covinha e colocar uma colheradinha de cinza de fogão a lenha, que vai estimular bastante a floração da sua flor de maio. Gente, o que acontece que ela fica assim apodrecendo, ó? O que acontece? Por que ela faz isso? O que aconteceu aqui? Eu literalmente havia meio que esquecido delas lá atrás nos fundos de casa, por causa que eu me esqueci, gente. Isso também é uma das coisas que pode acontecer com você, de estar esquecendo da planta, né, num lugar, e aí ela receber água demais. Isso daqui, gente, aconteceu porque ela recebeu água demais. E olha só que interessante, ela própria mesmo já criou raízes aqui, ó. E já tá fazendo uma nova muda. Então, assim, ó, cada dedinho disso daqui vai dar uma muda. Eu não vou fazer mudas tão pequenininhas, vou tirar todas essas aqui desse vaso e vou replantar elas para um outro vaso, ó. Então, eu não vou fazer várias e várias mudas, eu simplesmente vou replantar de um vasinho para o outro. Vou tirar aqui de dentro, porque aí o substrato que cair aqui para fora, eu já vou derramar naquela bandeja lá. Ó, inclusive, gente, algumas folhinhas que já caíram ali dentro, elas também estão com raízes. Se você quer fazer novas mudas, você pode simplesmente tirar as folhinhas e colocar assim numa bandeja, que em pouco tempo elas vão enraizar por conta própria. Não precisa estar colocando elas diretamente no substrato, se você preferir. Mas assim, ó, desse jeito, plantando diretamente no substrato, elas também vão enraizar. Certo, pessoal?
Aqui, ó. O que pode acontecer quando você faz assim dessa forma? Tanto quanto você faz o plantio no vaso, quanto que você faz o plantio lá dentro, colocando assim para secar, ela também pode apodrecer. Aí você vai tirar a partezinha de baixo que tá podre e vai deixar de novo, ó, para ver se ela vai enraizar. Olha só, todas essas aqui que estavam caídas do vaso, todas elas criaram raízes, vocês estão vendo? Ó, então todas elas criaram raízes. Agora, eu vou plantar essa daqui no vasinho pequeno para um vaso menor. Eu vou tirar esse substrato que ela tem aqui e vou colocar esses 3 galinhos aqui num vasinho maior, já com todo esse substrato preparado. Isso daqui tudo, gente, são raízes que eu poderia estar fazendo novas mudas. Mas como eu quero somente fazer o replante, vou colocar o substrato novo aqui no vasinho com bastante furo para não acumular água, para que elas não apodreçam. Então, vou colocar aqui o substrato, já vai ali assim, ó, separa aqui e já vai organizando elas assim no vaso. Se você tiver um vaso muito grande, você pode dividir o vaso, porque aí você vai ter várias mudinhas, né? Ou, aqui no caso, eu não vou dividir as mudinhas, apenas vou plantá-las num vaso maior. Lembrando que todas essas partes que têm raízes, você pode dividir e formar um novo vaso, certo? Olha só, vou dar uma apertadinha e vou colocar todas elas nessa bandeja aqui, para elas não me ocupar muito espaço lá onde eu vou colocar elas agora, porque na prateleira que eu tinha antes, eu acabei tirando elas de lá, porque não estava crescendo, estava apodrecendo lá naquele lugar. Então, gente, se você quer ter uma flor de maio bem bonita, bem saudável, não dá para fazer assim, ó, de esquecer, assim como eu esqueci lá nos fundos. Olha, gente, esse daqui não é, na verdade, uma florzinha de maio, é uma florzinha de outubro. Vou colocar aqui um pouco mais de substrato e vou deixar ela plantadinha aqui para ela poder crescer mais, ó. Vou só acrescentar um pouco de substrato e vou deixar ela aqui junto nesse vaso. Aqui, esse vasinho aqui, ó, isso daqui parece que tá bem seco, mas na verdade ele tá bem desidratado. O grande problema, gente, também, que as pessoas me mandam mensagem, dizem assim, ai, Ângela, o meu apodreceu. O que que tem acontecido, gente? As pessoas pegam a flor de cera, flor de maio, colocam num lugar onde tem sol, muitas vezes vai lá e rega de manhã, e aí durante o dia, gente, quando a planta ela fica exposta no sol, ela fica com aquele substrato quente, e aí ela gosta de apodrecer. Se você faz isso, ela também vai apodrecer. Então, não pode, gente, molhar a flor de maio e deixar ela no sol, porque ela vai apodrecer. Então, precisa sempre tomar esse cuidado, olha só. Ó, agora eu vou plantar esses aqui que não estão enraizados. Como que eu vou fazer? Esse aqui quebrou, ó. O que que eu vou fazer? Vou enterrar assim, ó. Vou colocar ali dentro, ó. Aqui, dá para repartir, ó. Não precisa pegar uma faca, alguma coisa, nem precisa passar nada, gente. Só vir assim e plantar. Vai dar uma olhada para ver se essa parte que você tá colocando dentro do substrato não tá podre, porque se tiver podre, a gente vai apodrecer a parte assim para cima. Olha só, não tá podre. Então, eu vou pegar, vou colocar simplesmente aqui dentro do substrato, ó, e vou deixar um vasinho bem cheinho. Geralmente, essa parte que vem assim, que quando eles fazem muda e a gente compra, né, ela apodrece. Então, você pode... Aqui também, ó, tem várias raízes, olha só. Ficou pra cima do vaso e ela ficou desidratando, porque faltou a água, certamente. Ai, Ângela, minha flor de cera... A flor de maio... Nossa, que coisa que tô falando, só a flor de cera, né? A flor de maio, ela estava tão desidratada, coitadinha. Eu reguei ela. E o que que aconteceu? Ângela do céu, apodreceu tudo. Gente, o que que acontece muitas vezes quando as pessoas passam muito tempo sem regar a planta? Ela fica com um estresse hídrico, ela fica com falta da água. Mesmo que coisa que a gente, às vezes, acontece meio que uma desidratação, falta líquido no nosso corpo. E aí, o que que acontece, né? A gente vai tomar água, começa a criar vômito. Com as plantas, gente, se você deixar muito tempo sem regar e aí você regar demais, ela não consegue absorver logo toda aquela água. Então, você precisa regar devagarzinho, aos poucos, para ela ir se recuperando. Por quê? Porque se você regar demais, ela
com certeza vai acabar apodrecendo. E você não vai ter uma flor de maio mais, porque ela vai acabar de morrer. Então, precisa sempre tomar bastante cuidado com relação a isso. Flor de maio, gente, não gosta de muita água. Então, você vai regar uma vez e vai regar novamente somente quando estiver seco novamente o substrato. Gente, aqui esses outros vasinhos, olha só, esse aqui tá bem cheio. Dá para fazer 2 ou 3 vasinhos, olha só, para eles ficar bem cheinho. Para fazer 2 ou 3 vasinhos. Muitas vezes, gente, o que acontece? Ai, Ângela, minha flor de cera não tá florindo. Então, gente, se você deixa para replantar ele muito em cima da hora, assim, ele não dá tempo para ele se preparar para ter para dar a florzinha novamente. Olha só, aqui. Nossa senhora, olha só como apodreceu, gente, olha só. Então, precisa ficar de olho para não perder. Ó, todo esse daqui já tá enraizado, vocês estão vendo? Aqui tem mais um galinho de florzinha de outubro. Nossa, quase perdi totalmente a minha florzinha de outubro. Vou colocar ela lá dentro daquele outro vaso lá. Aí fica tudo só num vaso só. E vocês estão vendo que não tem cerimônia, né? Faz assim, desse jeito mesmo, bem direitinho. Esse substrato também já é um substrato para cactos e suculentas, então vou reutilizar ele. Vou apenas misturar aqui junto, ó, para poder utilizar. Esse daqui, gente, quase apodreceu tudo, olha só aqui, ó. Nossa, se eu não fosse ter pegado agora essa semana, eles iam apodrecer demais, porque quando começar a chover muito, gente, olha só, aqui tava deitado sobre o substrato e ele criou raízes, ó. Aqui também. Olha. Olha só isso. Esses que estão podres, gente, eu vou tocar tudo fora, ó. Esse substrato não precisa colocar fora. Só vou misturar um pouco mais aqui, ó. E vou reutilizar o mesmo substrato. Esses vasinhos que estão maiores, eu vou fazer novas mudas, vou dividir eles. E os menorzinhos aqui, gente, eu vou plantar tudo num vaso só. Aqui vou até juntar umas aí, quem sabe depois, quando tiver florescendo, gente, a gente até vai ter 2 ou 3 qualidades no mesmo vaso, que não tem problema, que fica super bonito. Gente, agora esse último vasinho aqui é o vasinho que tava mais cheio. Eu vou mostrar pra vocês como que vou fazer com a divisão, olha só. Eu vou dividir aqui as mudas e vou fazer 2 vasos. É só dividir assim, ó, separar. Eu gosto de tirar um pouco desse substrato, porque geralmente aquele substrato que vem do fornecedor é um substrato que mantém mais a umidade. E isso também é um fator determinante que ajuda a fazer com que a planta ela apodreça. Então, eu vou pegar 2 potinhos aqui e vou replantar elas dentro desses 2 potinhos mesmo assim, desse mesmo tamanho. Eu não vou plantar muito maior, porque eu gosto que fique assim cheinho. Sempre você vai usar um vaso com furo e aí plantar assim dentro, ó. Vejam como é fácil, gente. Se você quiser agora, nesse momento, diminuir, você pode ir ali e quebrar aqui assim, ó. Vamos ver se vai quebrar. Dividir. E aí colocar aqui dentro, ó. Vocês estão vendo como é fácil? Bem facilzinho. E logo, logo tem um vaso bem cheinho. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente. Às vezes elas não florescem logo na primeira vez que você faz essa divisão. Ela floresce só depois de 1 ou 2 anos, né? Mas, como eu tô fazendo esse plantio agora, eu espero que dê tempo para ela florescer até o mês de maio. Então, já vou colocar aqui um vaso bem cheinho para ela me presentear com bastante florzinha já no mês de maio desse ano. Vamos ver como é que vai ser. Depois, lá pelo mês tudo também depende, gente, se tá muito calor, né? Porque isso também, a mudança do clima também interfere na floração da planta. Então, aqui, lá pelo fim de março, início de abril, eu vou estar fazendo uma adubação de novo com as cinzas para estimular a floração dela lá no mês de maio, né? Então, outra coisa, às vezes ela floresce somente em junho. Então, depende do lugar onde você mora, né, da estação do ano, também vai fazer a interferência na floração da planta. Agora, esses 2 outros galinhos aqui, gente, eu vou deixar eles inteiros. Eu não vou quebrar os galhos. Por quê? Porque eu quero ver, gente, se vai fazer diferença na hora de florir. O pezinho que já tá com
que já tá com a mudinha mais forte, ou aquela que eu fiz agora, se ela vai florir também. Vou até tirar um pouquinho de substrato, gente, mas assim, ó, não precisa plantar muito fundo ela assim no vaso. Aqui eu preciso plantar ela bem no fundo, por causa que o vaso não é muito grande e preciso colocar substrato ao redor dela, porque senão vai virar o vaso, né? Então, sempre precisa ter esse meio termo. Ter essa percepção na hora que você faz o plantio dela. E aonde que você vai deixar? A minha eu vou deixar lá nos fundos, em meia sombra. Vou estar regando ela hoje, depois que eu fiz o plantio. E depois eu só vou regar ela novamente quando o substrato ele estiver seco novamente. Gente, agora eu vou regar elas aqui fora. Eu rego elas com água da chuva. E eu rego bem, olha só. No primeiro dia eu rego bem assim, cuidado para não, às vezes, não derramar muita água, para o substrato também não sair fora. Vou regar todos os vasos. Depois, agora eu só vou regar quando o substrato ele estiver mais sequinho. Então, só para recapitular, gente, você pode fazer mudas dos dedinhos aqui assim, ó. Vai por pedacinhos, vai replantar ela agora, para que ela dê tempo para ela florescer no mês de maio. Vai deixar ela num ambiente de meia sombra, não vai regar na hora do meio-dia, sempre no final do dia, as flores de maio, porque se ficar regando de manhã, na hora do meio-dia, ela pegar um pouco mais de sol no substrato, ela vai esquentar o substrato e ela vai cozinhar, porque ela é uma planta que também já armazena a aguinha nas folhas dela. Então, se você regar demais, ela vai acabar apodrecendo. Então, agora a gente já fez uma adubação que é muito boa para estimular a floração dela. No mês de fim de março, abril, a gente vai começar a fazer uma adubação um pouco mais pertinho, que também vai acabar estimulando a floração dela. E vai deixar ela num ambiente de meia sombra. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessas orientações sobre a flor de cera. Nossa, que coisa, hoje tô só falando de flor de cera, gente. Dessas florzinhas de maio aqui, ó, que são lindas e maravilhosas. Para que vocês tenham sucesso no cultivo da flor de maio na casa de vocês. Agora eu quero saber de vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado sobre as informações que eu passei para vocês sobre a flor de maio e que vocês tenham sucesso no cultivo na casa de vocês. E eu queria saber de vocês, gente. Vocês têm alguma dificuldade para cuidar da flor de maio? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou ajudar vocês mais detalhadamente. Então, se vocês têm alguma dúvida, né, sobre ainda, se ficaram com alguma dúvida com relação à flor de maio, porque às vezes a gente tem bastante dúvida. Eu antigamente tinha uma flor de maio, gente, que ela não florescia de jeito nenhum. Eu tava com ela uns 5 anos lá e não tinha dado nenhuma flor. Aí um dia eu peguei e disse assim pra ela, ó, a partir de hoje eu vou te replantar, vou te dividir, vou fazer novas mudinhas. Mas tu já sabe que tu precisa me dar umas flores bem bonitas no próximo ano, né? Gente, eu fiz isso, aí no próximo ano ela encheu de flor, né? Então, muito antigamente se fazia essas coisas, né, com as plantas. Eu me lembro que minha avó contava umas histórias assim, né? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários a dúvida, elogios e sugestões, né? Pra vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação à flor de maio e qual é a dúvida de vocês. Outra coisa, a gente queria avisar vocês que nas quintas-feiras agora sempre vai ter uma live às 5h30 da tarde, onde a gente vai estar falando sobre vários assuntos, inclusive eu vou fazer post, né? Vou fazer aqui uma publicação para vocês comentarem sobre qual planta ou sobre qual assunto que vocês querem que eu traga aqui para vocês, para a gente poder conversar sobre plantas e assim traz uma proximidade maior, que eu gosto muito disso, né? E eu quero ficar ainda mais próxima de vocês nesse ano de 2024. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E não deixem de me acompanhar lá nas outras redes sociais, @Flor de Camomila, no meu Instagram. Gente, queria aproveitar aqui também para deixar um recadinho muito especial para todos vocês, que vocês moram aqui no meu coração da Flor de Camomila, assim, ó. E dizer meu muito obrigado por todas as mensagens que vocês mandaram sobre a passagem do meu aniversário, desse novo ciclo que está começando e essas coisas boas que eu quero compartilhar
com vocês aí nesse ano de 2024. Muita coisa boa mesmo, gente. Porque assim, ó, o que a gente puder de agregar de valor na vida das pessoas, né? E fazer isso, tornar isso tudo mais leve, tornar a nossa vida mais leve, mais feliz. E o contato com as plantas realmente tem esse poder divino, né? Cuidar das plantas é maravilhoso, é sobrenatural, é extraordinário, né? Que a gente não permita, assim como as plantas são luz do nosso jardim, que a gente também seja luz, tanto no nosso jardim da nossa vida, quanto no jardim da vida das outras pessoas, né, gente? Um grande beijo para vocês e muito obrigado por todo o carinho que vocês têm aqui, não só comigo, mas também com as minhas filhas. Um beijão!